Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo nesse canal, Janda Paula. A paz de Deus para todos vocês, que hoje é sábado, dia 10 de janeiro, daqui a pouco já estamos no meio do mês, daqui a pouco janeiro foi embora, né? E eu volto aqui esse ano, primeiro vídeo do ano, eu acho que é o primeiro vídeo do ano, desejando ainda para vocês que talvez você não, se você não viu o que eu postei felicitando, desejo para cada um de vocês um excelente ano de muitas conquistas. Vão vir lutas? Sim, vão vir, porque não tem vitória sem luta, né? Faz parte, é de praxe isso, mas que o Senhor possa dar sabedoria para cada um de vocês, lidar com todas elas, de estratégias, enfim, que você possa ser bem sucedida em todas as suas decisões, e que bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos venham sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o desejo de todo o meu coração. Bom, há uns vídeos atrás, não sei se dois vídeos atrás que eu postei, conversei com vocês, que eu falei com vocês porque eu estava sozinho, né? E que de fato não estava nos scripts, né? Eu estar sozinha. E disse para vocês que eu ia voltar aqui para conversar com vocês a respeito do assunto. Então é um assunto bem delicado, procurar ser mais sincera, porém reservadas, porque não vou estar falando somente de mim, né? Vai estar envolvido outras pessoas, mas eu vou procurar ser bem reservada e cautelosa, tá bom? Ó, o que acontece? Como vocês sabem, que eu canso de falar, eu tenho a guarda de duas meninas, que são minhas netas, Isabelle 14 e ela 7, né? Graças a Deus. No início, para mim, foi assim algo muito novo, porque eu via minhas netas esporadicamente, quando elas iam lá em casa, né? A mãe, às vezes ficavam lá em casa. Na maioria das vezes, elas ficavam muito mais lá em casa. Por várias vezes moraram lá em casa, então eu sempre tive aquele apego muito grande desde bebê, né? Então, mas não moravam comigo, ou melhor, na ocasião não estavam comigo, eu estava sozinha. Pensa que liberdade, né? Sair, voltar, trabalhar, enfim. Se quiser fazer comida, faz. Se não quiser, não faz. Essa liberdade que você aí sozinha, na sua casa, morando sozinha, você tem. Se quiser viajar, viaja. Nada te prende. Se você for casada, sai, vai com seu esposo. Ou se for homem que estiver ouvindo, vai com a sua esposa. Então não tem aquela liberdade. Não tem passarinho, como diz o ditado, para dar o piste, né? Para dar comida. Então, assim estava eu. Então, quando eu peguei a guarda, foi assim, no início, foi assim, chocante, sabe? Porque eu já estava até lidar com a situação, e teve alguns percalços depois, né? Por conta, enfim, da guarda, com algumas, vamos dizer assim, alguns aborrecimentos, para ser mais sincero, alguns aborrecimentos com os pais, enfim. Isso foi por... minhas netas vão fazer 5 anos que estão comigo agora no final do ano. Então, estão 4 anos comigo. A Miriam, ela veio com 3 anos, a Isabelle veio com 10 anos, entendeu? Então, tem 4 anos, esse ano faz 5 anos que elas estão comigo. Então, gente, foi um processo para me acostumar, né, com a guarda. Foi um processo. Confesso que teve momentos muito difíceis, muito, por conta, como eu já falei, dos pais, enfim. Venci os pais, com o tempo venci, né? Hoje são mais tranquilos, mais conformados, enfim. Eu não vou entrar em detalhes aqui o porquê da guarda, porque esse não é o motivo de eu vir aqui contar a respeito da guarda, no caso, né? O assunto aqui é exatamente o que
aconteceu nos derradeiros, né, do ano que passou. Então, acontece que venci os pais, consegui, se conformaram e tudo, mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que é pai, você que é mãe, você dá a sua educação, você dá os seus princípios, você dá as suas regras aí do outro lado, né, dos seus filhos. E quando isso não é obedecido, isso te aborrece muito. Mas aí você lidar com o seu menor, né, com a sua criança, com o seu filho na tua casa, sabe como vai lidar? Vai corrigir, vai botar de castigo, enfim, cada um sabe como respeitosamente lidar com a situação. Exatamente. Então, aqui em casa estava acontecendo algo que estava me aborrecendo muito, 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 muito. Infelizmente, vou dizer infelizmente, hoje eu digo infelizmente. Oi. Desculpa, gente, eu fui atender meu filho que veio entregar meu carregador. Foi trabalhar e veio deixar o carregador aqui. Então, infelizmente, como eu estava dizendo, e tem coisas, gente, que, como eu falei, nem tudo a gente fala aqui no vídeo. Nem tudo, nem tudo, nem tudo. Quando a gente vem falar, porque se faz necessário falar. Infelizmente, está se fazendo necessário eu vir aqui falar com vocês, porque vocês lembram que eu falei que eu ia conversar com vocês. Tem uma meia-irmã, infelizmente, eu digo hoje infelizmente, vocês vão entender por quê. Porque desde quando minha neta, a mais velha, era pequena, primeiro ela já se envolvia com a criação dos meus filhos, porque infelizmente a gente morava no mesmo quintal, sabe? Infelizmente. Só Deus e eu sabemos, né? Não sei, há 2 anos atrás eu gravei até um vídeo falando de como foi a minha trajetória quando os meus filhos eram pequenos, que eu fui muito humilhada por essa meia-irmã. Essa meia-irmã me humilhava muito, humilhava meus filhos quando eram criança. Entendeu? Então, passou-se os anos, meus filhos cresceram, veio netos, ou melhor, neta, que essa, Isabela, é minha primeira neta, a primogênita. Então, infelizmente, a gente morava no mesmo quintal, meio infelizmente. Eu dei graças a Deus quando eu consegui vender lá, que vim pra cá. Mas pasmem, não adiantou. A gente morava no mesmo quintal e ela se metia em tudo. Meus filhos cresceram, me aborrecia muito, inclusive ela se envolveu com uma situação que não tem nada com isso. Gente, a pessoa se envolve até na pensão dos seus filhos. Tem cabimento isso? A pessoa se envolver, o que você faz com a pensão dos meus filhos ou dos seus filhos, tem cabimento isso, gente? Tem cabimento? Então, passou os filhos cresceram, veio as netas. Pois essa minha neta Isabelle, iludida, porque eu conversei com ela, eu tive uma conversa franca com ela, porque eu não gostava que ela ficasse lá, porque primeiro que não tinha necessidade, gente, não tem necessidade de estar morando na casa de outra, está tecendo na casa dos outros. Sempre expliquei para ela, eu não gosto, gente, de casa dos outros, eu não gosto. Não gosto mesmo. Pra mim é muito, eu prefiro ficar na minha casa. Se é pra sair, agora, hoje mesmo, hoje é dia 10, sábado, hoje nós vamos na minha filha. Vamos e vamos voltar. Mas até que se eu dormisse com a filha dela lá, era minha filha. Mas não gosto de ficar muito tempo, só se houver uma necessidade. Como minha filha tem problema na visão, então teve uma vez que eu fiquei 4 dias para poder ficar com a bebê, ou melhor, para mim ir com ela no hospital, só por causa assim, gente, uma situação extrema assim de necessidade. Fora disso, eu venho embora no mesmo dia. Hoje eu vou e vou voltar no mesmo dia com as meninas, para as filhas ver a mãe e a irmã e eu ver a filha e a neta. Então, gente, eu nunca gostei de casa dos outros. Gente, se esse vídeo ficar grande demais, eu vou dividir em 2, tá? Vou continuar. Então, gente, eu não gosto, nunca gostei. Criava meus filhos assim.
E como eu estou com elas, qual é o meu ensinamento? O mesmo, gente. O mesmo ensinamento. Então, essa pessoa, que eu não gosto nem de falar o nome, essa pessoa, em todo tempo se metia. Então, se você dá um ensino, né, independente, princípios, sabe? Independente da sua fé, princípios, que princípios independem de religião. Princípio é princípio. Então, se você tem um princípio, ensina a sua criança naquele princípio. Vai para casa de fulano Beltrano, chega lá, fulano Beltrano, ó, manipula a sua criança. Sua criança vem totalmente diferente. Eu venho percebendo isso na Isabelle há muito tempo. Eu venho percebendo isso nela há muito tempo. Entendeu? Teve uma situação que a minha filha, lembra que quando minha filha, eu gravei até o vídeo quando a minha netinha, bebê, estava aqui, minha filha não chegou nem a ficar nem um mês, pois ela lá do outro lado, que infelizmente moramos no mesmo lugar. Ela lá do outro lado, ligou pro meu filho, envenenou meu filho, que é irmão dessa. Gente, não tem noção disso não. Vocês não têm noção, por isso que eu falo, nem tudo que a gente vive aqui se passa para vocês. Hoje eu estou passando porque vocês precisam saber disso. Em respeito a você aí do outro lado, né? Seja inscrito ou não, assiste o vídeo e até já convido você aí do outro lado, se não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Então, gente, é necessário a gente vir aqui falar algumas coisas, sabe? É necessário vir falar. Então, por respeito a vocês, como sempre digo, eu sou transparente o máximo possível. Eu sou bem transparente. Aqui não tem maquiagem, aqui não tem, realmente não tem. O que não é para falar, a gente não fala. Mas nesse caso, eu tive que vir aqui falar. Então não tinha por que eu ficar escondendo isso, já que eu tinha pré-anunciado que eu ia vir aqui voltar a conversar com vocês. Então, estou fazendo isso hoje. Então, gente, se você ensina o teu filho, você quer que o teu filho permaneça naquele ensinamento, né? Todos vocês sabem que eu sou cristã, todos vocês sabem que eu gosto de ler a palavra. Agora mesmo, antes, eu estava aqui lendo, fazendo meu devocional. Eu gosto de orar, porque assim nos ensina isso, independente de se você é cristão, se você é de igreja ou se não é. Princípio. Eu falo para minha neta, oração, falar com Deus é princípio. Pois essa persona vai na cabeça da minha neta. É a mesma coisa que ela fazia com os meus filhos, ou com a mãe dela, ela estava fazendo com ela. A sua avó é crente, você não é obrigado. Gente, ela não tem que falar isso. Isso não é assunto que diz respeito a ela. Entendeu? Em contrapartida, Isabelle começou a vir com outros costumes. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Entendeu, gente? Então, comecei a perceber que a Isabelle estava vindo com um costume diferente, sabe? Pensamento diferente. Uma criança que orava, sabe, gente? Quantas vezes a Isabelle dobrava o joelho comigo e a gente em oração, ela chorava na presença de Deus. Isso foi mudando assim, gente, assim, ó, foi mudando. Eu fui vendo a mudança, falei, não, tem alguma coisa errada, Então, quando aconteceu a situação da minha filha vir pra cá, que não ficou nem um mês, eu cortei ela de ir. Falei, você não vai mais, sabe? Você não vai mais. Começou a responder bravamente a mim, começou a me chamar de velha chata, começou a falar, gente, coisas assim que magoavam meu coração, mas ainda estava assim, pensando, ela está numa fase de mudança, né, uma metamorfose, saindo de uma fase para outra. Fui relevando, sabe, gente, porque é minha neta, e tudo que eu faço para ela tudo que eu faço é por amor, sabe? Essa é uma neta que sempre, aliás, todas as duas, mas como ela foi a primeira, então desde o início foi assim, ó, sabe? Carregava no colo, literalmente, gente, carregava no colo literalmente. Então é um apego muito grande, mas eu sou a avó, agora aquela persona lá não, é tia-avó
sabe? Poderia ser uma tia-avó, bacana, sem se envolver com o que não competia a ela, ou com o que não compete. Entendeu, gente? Então, sempre tratei minha neta assim com muito carinho, muito amor. Tudo que eu ensino, justamente, se até Deus corrige a gente, quando Deus fala que corrige, Ele corrige por amor, imagina nós. É a mesma coisa nós pais, nós responsáveis, educamos, corrigimos, castigamos, se for necessário, por amor, gente, porque não quer que você está vendo seu filho trilhando um caminho que não está de acordo, você vai puxar a corda para que, as rédeas, para que mantenha naquilo que você ensina, que você quer, porque sabe que lá na frente o fruto vai ser bom, né, do que naquele caminho que você realmente não ensina. Lá vem essa persona, começa a ensinar coisa, manipular a mente da minha neta, menina numa transição, começou a não querer ser mais crente, beleza, não obriguei. De começo, até fui mais incisiva, não, nós vamos para a igreja e tal. Aí a conselheira conversou e eu falei, tá bom, não vou obrigar. Ok. Não obriguei. Eu e a minha neta menor vamos sozinha para a igreja, mas com os mesmos princípios, para orar, para ler a palavra. Isso começou, mas não foi dela, gente. Vocês vão me dar razão do outro lado. Começou dessa persona, dessa senhora, começou, que infelizmente é minha meia-irmã, infelizmente, como ela dizia que eu era colega de barriga dela, hoje eu concordo plenamente, em gênero, número e grau, entendeu? E depois do que ela falou, depois do que ela fez, do que ela... Gente, vocês não têm noção não, vocês não têm noção. Aliás, pode ser até que vocês tenham, só pelo fato de eu estar contando aqui para vocês, vocês já estão eu no lugar de vocês já estaria passando mal. Mas o que essa senhora tem com isso? Eu estaria assim, ouvindo um relato de alguém assim no vídeo. Eu estaria assim. O que essa pessoa tem com isso? Quem educa, quem está educando, quem está alimentando, entendeu? Quem está pagando o preço? Eu estaria assim. Eu creio que você que vai ouvir, que vai ver esse vídeo, vai pensar da mesma forma. Gente, minha neta começou a ser transformada negativamente. Começou a dizer... Gente, deixa eu botar aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver. A porta está aberta. Outra, gente, eu fui dormir tarde, tá? Porque a água caiu. Fui dormir 1h da manhã, lavando a segunda máquina de roupa. A corda tá cheia de roupa. E mais 5, antes das 6 já estava de pé. Dormi no chão, porque tá um calor só, nem o ventilador tá. Dormi no chão puro, no travesseiro. Eu vou voltar no assunto, gente, só para descontrair um pouquinho. Dormi no chão, no travesseiro, só o travesseiro. Aí quando foi de madrugada, eu falei, vou forrar um lençol, porque já começa a refrescar, né? Forrei no lençol, uma coberta mais grossinha e continuei no chão. Acordei com uma barata. Acordei no susto, senti um bicho andando, parece que deu um pulo, caiu da cama, sei lá, pulou e eu acordei e fui ver uma barata. Aí não dormi mais. 5 e pouca da manhã. Aí voltando aqui, gente, eu não comecei a observar que a Isabelle mudou assim completamente. Igreja ela não queria mais, tudo bem. Mas começou a fala dela começou agressiva para comigo. Começou a questionar Deus, para vocês terem noção. Começou a questionar Deus, começou a dizer agora que é ateia. Eu não sei se fala ateia ou é ateia. Enfim, vocês entenderam. Homem ateu, mulher ateia ou ateia. Então, começou a questionar a existência de Deus. Gente, tudo vindo daquela senhora. Começou pelaquela senhora. Quando foi no fatídico dia 18, ela já tinha combinado, quer dizer, ela tinha me pedido, depois, quando a minha filha esteve aqui, depois daquele acontecimento que ela se meteu na minha filha aqui em casa, como se ela tivesse alguma coisa com isso, entendeu bem? A filha é minha, a casa é minha, entendeu, gente?
como se ela tivesse alguma coisa com isso. Depois desse tempo, desde agosto, cortei a relação, né, da Isabelle estar lá. Então, Isabelle, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses que eu não deixei mais a Isabelle ir. Falei, não, você não vai mais, não vai mais, não vou deixar mais. Aí depois chegou nesse fatídico dia, 18 de dezembro. Na verdade, o fatídico dia foi dia 19, porque no dia 18 ela tinha pedido a mim. Eu, muito temerosa, eu peguei, falei, tudo bem, como eu vou estar de plantão? Ela falou, posso ficar lá 2 dias? Tudo bem, mas você terá que voltar, acho que, não sei se era quinta, no segundo dia você terá que voltar, falei para ela. Então, eu estava trabalhando de plantão, estaria de plantão. Só que como eu não fiquei, que era a Simone, eu estava trabalhando na Simone, por conta disso, estava pagando muito baixo. Eu não fiquei na Simone. Dia 9 de dezembro foi meu último plantão lá. Aí eu não voltei mais, só estava fazendo coringa. Como eu ainda estou fazendo só coringa agora, gente. Até por conta das minhas netas. Por exemplo, 48 horas eu não vou fazer mais, porque senão minhas netas ficam 2 dias sozinhas. Então, eu não quero que elas fiquem sozinhas. No máximo 24, que elas ficam uma noite só sozinhas, de manhã eu já estou aqui. Mas 48 horas não faço mais, entendeu? E estou procurando não fazer, só se for um efetivo que paga muito bem. Fora disso, só coringa. Então, desde o dia 9 de dezembro, eu já não fui mais efetivo para canto nenhum, fiquei só fazendo coringa. Então, no dia 18, eu falei, Isabelle, no dia 18 eu não vou estar de plantão, não estou na Simone. Aí ela falou, mas a senhora prometeu deixar. Eu falei, tudo bem, sobre a minha palavra, como eu prometi, né, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna, então tudo bem, porque eu dei a palavra, eu vou deixar. Mas você não vai ficar 2 dias. Amanhã você tem que voltar, que seria dia 19. Gente, e aí aconteceu um percalço lá dela, né, de menina, se é que vocês estão me entendendo.